como podemos fazer essas modificações, esse aperfeiçoamento. Essa é uma das comissões, pelo que eu tenho aprendido, uma das mais importantes dessa casa. Ela lida com constitucionalidade das matérias. E a matéria que vem da Câmara tem graves problemas de constitucionalidade, de judicialidade. Eu, senador presidente dessa comissão, senador Luiz Henrique, caros colegas, eu sou um dos responsáveis por trazer, até porque sou relator, esse tema de tentar separar no texto disposições transitórias das disposições permanentes. Eu tenho ouvido muito meus colegas, tenho ouvido pessoas de fora, temos feito audiências públicas, num ambiente onde todos estão sendo ouvidos, e aqui são 4 comissões, às vezes, trabalhando conjuntamente, e eu e o senador Luiz Henrique temos tido esse privilégio de desfrutar desse ambiente. E eu recebi essa sugestão de pessoas de fora dessa casa, que vivem a realidade do nosso país, dos conflitos nos tribunais, dos problemas de quem produz, dos problemas que querem solução de uma lei que, de alguma maneira, amarra o crescimento sustentável do nosso país. E incluí esse tema naquela última audiência que nós fizemos com os juristas. Eu fiz a formulação, o questionamento, a pergunta, e fui acatado por vários colegas aqui que são juristas, que têm uma dedicação à busca da segurança jurídica no que o Senado faz, mas especialmente tivemos uma ótima acolhida daquela bancada, do ministro Herman Benjamin, do ministro Jobim, e daqueles que compõem aquela bancada, de que, para que o Senado possa fazer uma correção adequada, dando clareza ao texto, e criando um aparato jurídico para o país adequado, para o passado e para o futuro, teria que ter essa separação. Então, o tempo foi curto. O senador Luiz Henrique tem conversado comigo hoje, já algumas vezes, ontem até tarde da noite, trocamos telefonema. De fato, uma semana para lidar com questões tão complexas é pouco. Temos que reconhecer isso. Porque uma modificação na estrutura do texto, ela realmente complica, até porque o texto tem imperfeições de querer, no mesmo parágrafo, no mesmo artigo, resolver questões de passivo e dar, ao mesmo tempo, uma segurança de uma lei duradoura. Isso é impraticável. É impraticável. Não vamos alcançar isso, por mais boa vontade que tenhamos. Então, me parece que é central que tenhamos uma distinção entre as disposições transitórias que tratam de um passivo, e aí o Senado, a Câmara, tem que deliberar sobre isso, como vamos tratar esse problema, quem vai custear, que medidas vamos adotar, e, ao mesmo tempo, seguir e construir uma lei que seja duradoura e que dê uma satisfação para o nosso país nas vésperas da Rio+20, na hora que o Brasil começa a se credenciar diante do mundo como um país que é uma referência também do ponto de vista da produção, mas ambiental também. O senador Demóstenes, o senador Pedro Táxi e o próprio senador Randolph conversaram comigo nesses dias, outros colegas também, e eles assumiram a responsabilidade de trabalhar esse tema. Pela história que tem, especialmente aqui, com todo respeito ao Randolph, o senador Demóstenes nessa casa, e a história que tem no Ministério Público, o senador Pedro Táxi. Eu senti do senador Luiz Henrique uma boa acolhida para esse tema. Uma acolhida, porque isso pode ser a solução da gente caminhar da CCJ para as outras comissões. Pode ser, sem nenhum prejuízo. E eu gostaria, inclusive, senador, que pudéssemos tratar isso, porque tem um voto em separado agora, do Randolph, mas tem o relatório de Vossa Excelência, que já promove modificações importantes no texto que veio da Câmara, do ponto de vista de buscar a segurança jurídica. Isso eu ouvi de vários colegas, eu já o cumprimento por essa iniciativa, mas ainda falta muito, como Vossa Excelência, inclusive, reconhece. Pelo que eu conversei, mesmo o artigo 101 do nosso regimento, no inciso 1º, ele fala que aqui a comissão, como bem falou o nosso senador Demóstenes, comissão que nós devemos tratar de constitucionalidade. Mas não está impedido, e aí a questão de ordem do senador Pedro Táxi foi importante, que nas outras 3 comissões nós façamos as modificações que acharmos adequado no texto. E, obviamente, essas modificações não têm que separar se estamos fazendo um ajuste de técnica legislativa ou só de conteúdo. Nós podemos apresentar modificações importantes. E aí eu não quero me alongar, até porque essa fala do senador Rodrigo Hollenberg demonstra claramente que tem um artigo importantíssimo que precisa ser separado, e aí entra disposições
que são transitórias, no exemplo do senador Rodrigo Hollenberg, de disposições permanentes, eu acho que só tem um caminho aqui na comissão hoje, para que possamos seguir com esse projeto, porque aqui tem um fato inusitado. Esse projeto tem 4 comissões para passar, é a primeira essa. O tempo nosso não é longo, porque nós temos um recesso no dia 16 de dezembro, e a Câmara dos Deputados votou essa matéria. Aqui não é terminativo. Votando aqui, volta para a Câmara. E a Câmara certamente terá que escolher entre o projeto que eles votaram e a proposta que o Senado pode aperfeiçoar, devolvendo à Câmara. E aí tem um problema. Tem limitações para que o Brasil possa sair de um impasse numa matéria tão importante. Daí, talvez, devamos ouvir aí vários colegas e depois novamente o senador Luiz Henrique. Para mim, uma questão central hoje na CCJ é darmos uma estrutura diferente para essa matéria, para que a gente possa buscar segurança jurídica e não votar algo que depois vai esbarrar nos tribunais e complicar ainda mais a vida de todos. Aqueles que querem trabalhar e produzir dentro da lei e aqueles também que estão legitimamente nos ajudando a assumir compromisso em defesa do meio ambiente e da proteção de nossas florestas, dos nossos recursos naturais. Eu estou numa função aqui que quero atender isso, os interesses do país. E aí o apelo do senador Luiz Henrique, eu acho que é muito importante, porque o fato é que também nós temos algo a favor nosso. Ele é o relator nas próximas comissões. Ele é o mesmo, será o mesmo relator nas outras comissões. Logo, ele está falando por ele mesmo. Ele está assumindo um compromisso dele mesmo, e não terceirizando um compromisso nas comissões futuras. Eu sou relator na última comissão, na de meio ambiente. Daí, talvez, devêssemos ouvir alguns colegas, porque tem matérias que são centrais para dar segurança jurídica, para que possamos estar dentro da Constituição e que, pela proposta do nosso colega Luiz Henrique, ele está querendo poder trabalhar melhor. Inclusive, essas sugestões que chegaram essa semana, algumas ontem, como ele disse. Eu estou advogando algumas modificações importantes que chegaram ontem que a gente conseguiu dar uma formatação jurídica. Ele falou para mim o interesse de incorporar, mas precisava de tempo, porque ele não quer fazer algo que possa estar sujeito a imperfeições por falta de atenção e de tempo necessário para ele fazer o seu melhor juízo. E aí eu acho que esse é o ponto principal. Como nós podíamos fazer, já que o senador Luiz Henrique é o mesmo relator nas outras 2 comissões, de essa comissão ter aqui alguns compromissos tirados no plenário. Por exemplo, o principal tema que eu vejo é esse tema apresentado pelos nobres senadores Demorges, Pedro Taques e também Randolph, que poderia nos tirar desse impasse de ter que pôr um voto em separado contra o voto do relator Luiz Henrique, e aí seguíssemos, trabalhando juntos na busca do entendimento nas outras 3 comissões. Porque eu tenho, obviamente, minhas convicções, são explícitas, mas a minha missão agora é, em algum momento, deixar algumas convicções minhas pessoais e trabalhar pelas convicções que atendem os interesses do nosso país. E eu sei que a maioria dos senadores, os senadores todos, estão trabalhando nesse propósito. Então, eu concluo, encerro aqui, dizendo que talvez devêssemos ouvir mais alguns colegas, mas objetivando para nos tirar de uma situação. Vamos fazer o confronto de emendas aqui, fazendo os destaques, vamos pôr um voto separado contra o outro, ou vamos ter aqui um debate com o nosso relator, que é o que eu penso que pode ser mais adequado, de termos esses compromissos dele, que ele é o relator nas próximas comissões, de saímos com essa matéria votada hoje aqui, mas, ao mesmo tempo, a incorporação garantida de temas trazidos pelos colegas senadores do plenário, que vai do senador Aloysio ao Lindbergh, meu colega que está se dedicando também, a outros de vários, o senador Valadares, para a próxima comissão. É isso que eu queria pôr. Isso não tem prejuízo do ponto de vista constitucional e até do papel da CCJ. É possível ser feito sem nenhum prejuízo. Agora, eu acho que tem que ter um entendimento do seu relator com o plenário. Obrigado, senhor.